Uma das funções mais úteis do PyDataLink é a possibilidade de obtermos valores calculados do PyServer. Não somente valores crus do meu archive, ou valores amostrados em determinados intervalos de tempo, mas eu posso solicitar com que o PyServer execute alguns cálculos em cima desses dados. Com Calculated Data, você pode obter totais, mínimos, máximos, desvio padrão, faixa, contagens e esses dois tipos de médias, sendo que um é média ponderada em relação ao tempo e o outro é média considerando somente os valores baseado nos eventos. Vamos ver na nossa planilha um exemplo. Nesse exemplo, vamos supor que eu quero calcular a média das últimas 3 horas para o tag CDT158. Uma maneira mais trabalhosa de se fazer isso seria obter os valores do meu archive e realizar o cálculo manualmente utilizando as funções do Excel de média. Nós devemos lembrar que o espaçamento entre os pontos do nosso archive ele não é constante. Isso significa que alguns valores eles ficam estáveis por bastante tempo. Então é interessante realizar uma média ponderada no tempo. Então, se eu quiser utilizar a função de cálculo de média do Excel, levando em consideração o peso que cada ponto tem no meu archive, é melhor obter os pontos interpolados, ou seja, os pontos da função SampleData, pois eles serão obtidos do archive com espaçamento constante. E assim consigo, então, calcular uma média ponderada no tempo, manualmente no Excel. Porém, tudo isso dá muito trabalho, sendo que o PyServer tem uma função pronta que me permite realizar cálculos a partir de valores do archive. Basta utilizar a função Calculated Data. Vamos calcular a média, então, das últimas 3 horas desse ponto. O tag aponta para o CDT158, Start Time 3 horas para trás, End Time agora. E eu quero calcular a média, average. Essa média, average, é a média ponderada no tempo. Ok. Essa é a média das últimas 3 horas. Para os pontos do tag CDT158, existe uma outra opção dentro da função Calculated Data. Eu posso subdividir o meu intervalo de cálculo de média. Isso quer dizer que dentro das 3 horas, por exemplo, eu posso considerar cálculos de média para intervalos de 10 minutos. Cada 10 minutos eu calculo a média e mostro o valor. Então, para esse campo, vamos referenciar essa célula, 10 minutos. E clico OK. Ou melhor, deixe-me mostrar também Start Time and Time. Veja, para os intervalos de 10 minutos, aqui é Start Time, aqui é End Time. Para um intervalo total de 3 horas, então eu tenho vários intervalos de 10 minutos. E para cada um desses intervalos eu tenho a média do CDT158. Durante as 3 horas, 3 últimas horas. Quando eu estou analisando dados calculados, é importante saber a qualidade desse cálculo, a qualidade dos dados de origem que originaram esse cálculo. Por exemplo, vamos considerar que eu estou calculando a média para alguns intervalos de tempo. Qual a porcentagem de dados bons e ruins? Será que a interface estava no estado shutdown para aquele intervalo de tempo? Ou será que eu tinha erros de amostragem para os determinados intervalos de tempo? Então vamos analisar um exemplo para entender melhor. Py, Calculated Data. Vamos apontar para o tag CDT158, Start Time 3 horas para o passado, End Time agora. Eu quero então calcular a média em intervalos de 10 minutos para um intervalo de tempo de 3 horas, para as últimas 3 horas. Então, 10 minutos, quero calcular a média, quero que mostre Start Time and Time, e Show Percent Good, mostre porcentagem de valores bons. Ok. Então, eu tenho o tempo de início e final de cada um desses intervalos de 10 minutos. Aqui eu tenho as médias, correspondendo a cada um desses intervalos. E aqui a porcentagem de valores bons para cada um desses intervalos. Nesse intervalo era 100%. Veja que nesse intervalo era 78%. Já nesse intervalo, somente 30% dos valores eram bons. Então isso me dá uma ideia da qualidade desse valor.
Vamos plotar os valores de archive. Para ter uma visão melhor. Tag name CDT158, start time, mesma coisa, end time também. Show timestamps, ok. Veja que no archive o ponto referente a 1312 era considerado ponto ruim, sample bad, e o de 1314 também, sample bad. Se eu for fazer uma análise então para cada um desses intervalos de tempo, isso representa o seguinte: no intervalo de tempo de 13:04 a 13:14, isso corresponde a 78% de valores válidos, de valores bons. E de 13:14 a 13:24, isso corresponde a 31% de valores bons.